Olá, sejam todos muito bem-vindos, boa noite. A gente começou uma live, mas deu um problema no meu ring light aqui. Agora estamos todos apostos, todos atentos para o terceiro super dia do nosso despertar. Se você tem sido abençoado até aqui com as duas últimas noites, eu vou encorajar você a compartilhar com o maior número de pessoas para que elas estejam aqui também. Queria dar uma boa noite para o 10, queria dar uma boa noite para Valência, queria dar boa noite para Nanda Bueno, sejam todos muito bem-vindos. Eu encorajo você a compartilhar essa mesma live com outras pessoas para que elas também estejam aqui aprendendo, absorvendo e crescendo junto com a gente. Sabe, sem mais demora, sem mais enrolação, vamos direto ao assunto de hoje. Porque o que eu tenho para falar para você hoje é muito importante e especial. Ontem muitos de nós se sentiram tocados por entender quem é Jesus e por entender a centralidade de Jesus na história do mundo, na história do universo, na minha história e na sua história também. Portanto, nós não estamos falando aqui de mais um caminho, nós estamos falando de um caminho, um único caminho, que leva a paz, plenitude, que leva a significado e propósito. É esse caminho que eu estou te apresentando, porque diferente de outros caminhos religiosos ou caminhos de espiritualidade, Jesus, ele é muito mais do que um caminho, ele é muito mais do que uma opção, ele é a única opção, ele é uma pessoa. E por ele ser uma pessoa, ele quer desenvolver relacionamento contigo. Enquanto os filósofos gregos tentavam traduzir algo que regia o universo, a alma do mundo, a alma do universo, ou algo que coordenava o universo, a mente do universo, João escreve no Evangelho dizendo que aquilo que regia o universo não era algo, mas era alguém. Jesus, sendo alguém, ele quer desenvolver relacionamento contigo. Sendo Deus, mas também sendo humano, ele quer desenvolver relacionamento contigo. E hoje, ele não te define através do que você faz. Hoje, ele te define na relação com ele. Ele te define a partir de quem ele é. E a sua identidade não está pautada naquilo que você faz, mas está pautada em quem ele é. Se eu me relaciono com ele a tal ponto de desenvolver a maturidade, consciência e convicção de quem eu sou nele, então não existe nenhum outro rótulo, nenhuma outra proposta, nenhum dizer, nenhum trauma do passado que me tira do foco de entender quem eu sou nele e quem ele é para mim. Quem ele é na história, quem ele é na minha história, na minha vida. Porque por mais que muitos falem sobre o Jesus histórico que caminhou nessa terra, poucos falam do Jesus próximo que se relaciona com eles. Portanto, o convite, o desafio desse despertar é você se ligar, é você realmente acordar para algo que está diante dos seus olhos, mas que você ainda não desenvolveu, que é a relação com Jesus. O único intuito desse perfil, no podcast, no grupo no WhatsApp, no Instagram, no Twitter, é fomentar em você fome e sede de relacionamento com esse Jesus. Relacionamento com esse Jesus. E esse relacionamento, ele tem algumas sacadas, ele tem alguns princípios básicos que você precisa seguir. E hoje nós iremos falar de um deles, que é o princípio de relacionamento, de mergulhar e de profundidade nas Escrituras. A Bíblia, eu não sei se você sabe, mas a Bíblia, meu amigo, essa que provavelmente você tem na sua casa, ela foi um livro escrito durante um período de 1600 anos. Já pensou nisso, um livro demorar 1600 anos para ser escrito? É o caso da Bíblia. Um livro com mais de 40 autores, e esses 40 autores nunca se reuniram para definir um editorial, para definir um caminho. Eles simplesmente foram sendo inspirados a escrever aquilo que Deus estava ordenando. Então hoje eu quero te fazer um convite a você desenvolver a sua espiritualidade e relacionamento com Jesus através de um método, através de uma forma.
E essa forma vem de uma relação genuína e profunda com as Escrituras, entendendo que elas possuem fonte de vida eterna e entendendo que elas são palavra do próprio Deus para você e para mim. Ali tem as diversas histórias do ministério de Jesus, ali tem as diversas histórias de personagens que nos ensinam demais. E quanto mais eu me aprofundo nas Escrituras, mais eu me torno um conhecedor do caráter de Deus. E mais essa Escritura, diferente de livros que você só obtém conhecimento. Eu tenho aqui vários livros, vou pegar um. Poder do Hábito. Um livro muito famoso, só que se eu ler esse livro, ele vai me dar apenas conhecimento. Quando eu terminar de ler esse livro, ele vai me dar apenas conhecimento. Agora, o que eu estou falando para você é um livro, mas que esse livro vem carregado de poder. Esse livro vem carregado de transformação. As palavras desse livro nos guiam a dias de plenitude e paz. Não por causa do livro em si, mas por quem é o autor desse livro. Eu não lembro quem falou isso, mas eu concordo. A Bíblia é o único livro que você lê com o autor do lado. E é verdade. Deus sendo onipresente, Jesus fomentando uma relação em você. A Bíblia, ao eu clamar a presença de Deus, é um livro que eu leio com o autor do lado, me ajudando a entender. Sabe, 1.600 anos para ser escrita, 40 autores, mais de 66 livros. Então dentro de um livro você tem outros 66. E cada um desses 66 escrito por autores diferentes, abordando uma temática diferente. Eu não sei você, meu amigo, mas você tem que no mínimo aceitar que existe algo diferente nesse livro, no livro mais vendido do mundo. Apesar de ser o livro mais vendido do mundo, é um dos menos lidos. Porque se as pessoas lessem à medida que elas compram e não usassem a Bíblia apenas como um amuleto, o nosso mundo seria diferente. As guerras iam perder sentido, a fome ia ser erradicada. O nosso mundo ia ser totalmente diferente daquilo, porque tudo que tem de ruim hoje, a Bíblia traz uma instrução, a Bíblia traz um conhecimento, uma prática, para eu realizar no combate àquilo, no combate ao pecado, no combate à injustiça, no combate à guerra e na promoção da paz. A Bíblia traz instruções desde como você se relacionar com o seu dinheiro, até como você se relacionar com o seu cônjuge, com o seu pai, com a sua mãe. E esse livro, escrito no período de 1.600 anos, usando grego, hebraico e aramaico, escrito por mais de 40 autores diferentes. Um livro que foi preservado ao longo de muitos anos. Um livro que foi muito rechaçado, muito sangue foi derramado para que hoje eu e você tivéssemos esse livro aqui na palma das nossas mãos. Eu não quero aqui fazer um culto ao livro, mas sim um culto ao autor desse livro. Porque esse livro, ele nos conduz ao autor. Não tem como eu ler a Bíblia e não me impressionar com o autor. Se está fazendo sentido para você aqui até agora, convide mais pessoas para que elas estejam aqui conosco assistindo isso. Conosco compartilhando essa mensagem. Conosco entendendo mais acerca da Bíblia e como a Bíblia pode nos conduzir a dias de espiritualidade, plenitude e paz total. Esse livro, Deus através desse livro nos dá instruções como nosso Criador, de como nós podemos nos relacionar melhor com Ele. Imagina assim, quando você está orando, é você falando com Deus, mas quando você abre esse livro aqui, amigo, é Deus falando com você. Portanto, não é um livro qualquer. Não é um livro que você lê para absorver conhecimento simplesmente. Mas é um livro que conduz a sua vida a uma transformação completa, de dentro para fora, fazendo com que um trauma não defina a sua identidade, fazendo com que a doença emocional seja tratada, fazendo com que o casamento à beira de um precipício ele seja restaurado. Tudo isso, todas essas instruções de vida eterna você encontra nesse livro. E esse livro testifica acerca de quem Jesus é. Quanto mais eu me relaciono com esse livro, mais eu me relaciono com Jesus. Quanto mais eu conheço acerca deste livro, mais eu conheço acerca de quem Jesus é. Então, se hoje você está buscando algum caminho de espiritualidade, eu vou te apresentar o único caminho possível, Jesus. E você se relaciona com Jesus através da relação com a Escritura. Através do estudo, mergulhar nas Escrituras. Ter a consciência
de que estudar as Escrituras é uma tarefa religiosa ou evangélica, mas sim é um privilégio. Mas sim é um privilégio estar mergulhado nesse livro. Eu vou ler um texto desse livro para você entender do que eu estou falando. Salmo 119, Salmo capítulo 119, verso 105, diz assim para você e para mim. Lâmpada para os meus pés, a tua palavra. A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e a luz que clareia o seu caminho. Portanto, se você está vivendo uma vida escura, se você não consegue enxergar o próximo passo, hoje a luz chegou na sua vida. Hoje a transformação chegou na sua vida. Você não precisa mais depender somente daquilo que é visível, mas a Bíblia me dá uma perspectiva de olhar além daquilo que é visível e entender que a fé é a base para uma relação com Jesus. Porque sim, Jesus não te chama para uma religião, mas Ele te chama para uma relação com Ele. E essa relação não se baseia no seu mérito, no seu fazer. Essa relação se baseia em fé, não se baseia na sua atividade, mas se baseia em confiança. E essa confiança eu desenvolvo através do ler, meditar e ouvir as Escrituras. Portanto, se a sua vida estava escura até hoje, se a sua vida estava sem perspectiva até hoje, a perspectiva chegou, porque lâmpada para os meus pés é a palavra de Deus. E sabe, contra a palavra de Deus não tem nada que prevalece. Ele é o seu Criador, Ele é todo poderoso e Ele é Pai. Portanto, perante a palavra, perante o que a palavra diz que nós somos, e a palavra diz que nós somos filhos de Deus, a partir do momento que eu aceito Jesus, então não existe nenhum outro rótulo, trauma ou passado que tire de mim a real identidade de quem eu sou nele. Não tem nada que tire de mim a convicção de que eu sou amado, encontrado, significado nele. E a Escritura ela vai me conduzir neste processo para entender que a luz chegou quando a Escritura chegou também. Você não tem noção do sangue que foi derramado para que nós tivéssemos esse livro da nossa linguagem, no nosso português. Eu encorajo você, eu desafio você a você olhar para as Escrituras com seu devido valor. Não como um livro antigo, mas como um livro mais atual que o jornal de amanhã. Como um livro mais atual do que nunca, atualizado 2022, 2.0, sei lá, Pro Max. É um livro atualizado, irmão. E cada um dos versos e cada uma das letras desse livro é um convite para você conhecer Jesus. É um convite para você tomar consciência da dimensão do amor do Pai por mim e por você. E em como nós podemos corresponder debaixo de uma consciência correta em amor para com o amor desse Pai. Não é que você tem um Deus que Ele também é seu Pai, não. Você tem um Pai, ponto. Que também, por acaso, olha que coincidência, é Deus. E esse Pai enviou o seu próprio Filho. E esse Pai enviou o seu próprio Filho. E esse Pai enviou o seu próprio Filho, que também era Deus, que também era constituído de glória, para se desfazer dessa glória, para passar pelos mesmos processos que nós passamos: humilhação, traição, perseguição. A primeira cama do Rei do Universo foi o lugar onde o cavalo come. Ao longo de 30 anos viveu sob o anonimato para desenvolver um ministério de 3 anos e meio. E nesse ministério de 3 anos e meio, nessa caminhada de 3 anos e meio, ele escolheu os piores, ele escolheu os improváveis. Sabe por quê? Porque os discípulos, meu amigo, os discípulos eles eram em sua maioria pescadores. Pedro, por exemplo, um dos principais, era um pescador. E na cultura judaica, você tinha que passar por várias etapas de estudo da escritura da época, do Antigo Testamento, para você ser aprovado, aí sim você ser um discípulo de um rabi e caminhar com ele o resto da sua vida. Todos que eram rejeitados nesse longo processo de anos, eles eram jogados e lançados para trabalhos manuais,
Ou seja, se Pedro e João estavam lavando azeites quando Jesus os encontra, significa que eles estavam ali porque foram rejeitados pela cultura judaica. Mas Jesus chega naquele que foi rejeitado e convida a segui-lo. E hoje Jesus chega para você, que talvez tenha sido rejeitado, que talvez tenha sido humilhado, que talvez tenha sido pisoteado por pessoas ou tenha um grande trauma na sua vida que você não consegue ressignificar, mas hoje Ele te convida a uma relação com Ele, para que através da relação com Ele você entenda quem você é nele. Para que através da relação com Ele o seu trauma seja curado, para que através da relação com Ele o seu casamento seja restaurado, para que através da relação com Ele você o ame cada vez mais e entenda a dimensão do amor que Ele tem por você. É sobre isso que a Bíblia fala. Nada mais, nada menos. É sobre isso que a Escritura vai falar. E mais, ela vai te apresentar o Jesus mais apaixonante. Vai apresentar um personagem chamado Jesus, que é o mais apaixonante de todos. Diferente de todos os outros caminhos de espiritualidade, Jesus é o único caminho. E Ele se apresenta como um caminho. Mais do que uma bênção, Ele é a própria bênção. Aquele que se fez maldito no nosso lugar, recebeu sobre si as nossas dores, e por suas pisaduras nós somos curados. A gente acabou de sair da Páscoa, mas a mentalidade de celebração da Páscoa tem que acontecer todos os dias da nossa vida. Todos os dias. A celebração da morte do Cordeiro e da ressurreição dele como um leão tem que acontecer todos os dias, amigo. Para eu sempre ter em mente aquilo que ele fez por mim e como que eu posso, debaixo de uma consciência correta, corresponder a um amor tão grande que me constrange, que me faz querer mudar, que me dá uma nova perspectiva, que floresce em mim de dentro para fora uma plenitude, que por mais que eu passe por problemas, tribulações, dificuldades, no meu relacionamento, no meu trabalho, na minha vida, eu consigo permanecer pleno, porque eu sei em quem tenho crido, e eu sei que é maravilhoso. Jó, no final da sua história, ele declara, olha, eu só tinha ouvido falar desse Deus, mas agora os meus olhos o conhecem. E talvez eu esteja falando para alguém que talvez conheça muito acerca de Deus, mas não desenvolveu relacionamento com Ele. Os olhos não se abriram para entender quem Ele é. E hoje eu te convido a não depender de pessoas falando o que você tem que fazer, mas você desenvolver o seu próprio sacerdócio e relação com o Pai. No antigo Israel era necessário você oferecer um sacrifício para um sacerdote, para ele interceder por você. Extremamente restrito. Agora, Jesus vem, morre no meu e no seu lugar, nos concede acesso ao Pai, e você está desvalorizando esse acesso. Você não está correspondendo a esse acesso. E você está desperdiçando aquele que te deu acesso. Todas as vezes que você terceiriza a sua relação com Jesus, é você pegar o sangue dele e você jogar no ralo. Porque ele morreu para te dar acesso a essa relação. E essa relação é que te transforma. Não é uma igreja, não é uma denominação, não é uma doutrina e não é uma teologia. O que te transforma é a relação com ele. E hoje eu não estou aqui para te apresentar doutrina, teologia ou igreja, denominação. Hoje eu estou aqui para apresentar o único caminho. Eu estou aqui para te apresentar o caminho, a relação, e fomentar no seu coração um grande despertar para uma relação que você ainda não teve, que você ainda não desenvolveu, ou que você teve um determinado período da sua vida, mas que os seus olhos pararam de lacrimejar por esse Jesus, que o seu coração parou de queimar por esse Jesus. E você foca muito mais em fazer para arrancar bênçãos dele do que estar aos seus pés. O seu fazer coisas para Ele não pode substituir o seu estar com Ele. Porque é a partir do estar que o meu fazer é corrigido, que o meu fazer é alinhado. Não que obras não sejam importantes, elas têm o seu lugar, mas elas devem acontecer debaixo de uma consciência correta. Eu espero que tenha feito sentido para você. A gente está chegando ao fim de mais uma live. Nossa semana do despertar. Amanhã é a última. Convide pessoas para estarem aqui. Às 9h07 da noite, horário de Brasília.
Eu quero orar por você agora, e você tem total liberdade para colocar a mão no seu coração, para fechar os seus olhos. Mas eu quero que você se conecte, mesmo que nós estejamos distantes nesse momento. Mesmo que a tela do celular nos separe, mas eu quero você juntinho comigo aqui. Porque eu não quero que você saia dessa live sem uma decisão tomada. Sem uma perspectiva diferente acerca de espiritualidade, religião e Jesus. Querido Senhor, muitas pessoas estão se reconectando contigo agora. Muitas pessoas estão tomando para si um novo significado acerca da tua palavra, acerca das tuas escrituras e acerca de quem o Senhor é. Por isso, Pai, nos conduza e fomente em nosso coração a relação com o Senhor, para que a relação, o estar aos seus pés, seja o alvo principal. Que a tua presença valha mais do que tudo na nossa vida. Que a tua presença seja buscada de tal forma que nada mais satisfaça a nossa alma do que estar em Jesus. Desperte, Pai. Que o teu Santo Espírito invada cada lar, que o teu Santo Espírito invada cada casa e que o teu Santo Espírito invada cada coração que está me assistindo nesse momento. Fazendo-nos entender a dimensão do seu amor por nós e nos constrangendo para uma correspondência em consciência correta, mas em plenitude e em perspectiva. É em nome dele é que pedimos. Amém. Se fez sentido para você, compartilhe essa live com o maior número de pessoas que você puder. Com o maior número de pessoas que você puder. Se você ainda não entrou no grupo VIP, esse grupo VIP vai continuar depois que o Despertar acabar para conteúdos exclusivos, áudio, vídeo, texto. Tudo que eu não posto aqui eu posto lá. Então clica no link para você participar desse grupo. E eu te espero amanhã às 9h07, horário de Brasília, para o último dia do nosso Despertar. Vai ser extraordinário, vai ser poderoso. Um abraço, até mais.